Olá, queridos amigos, aqui com muita alegria, retornando às nossas atividades dessas palestras doutrinárias no sábado, onde vocês verão cada dia um trabalhador nosso também que já evoluiu, que já está apto a bater um papo, porque realmente é um bate-papo, assim como eu que não tenho esse dom da palavra, falo com o que vem do meu coração. E hoje, nós refletindo sobre o que falar nesse primeiro dia, que não seria eu, seria a vice-presidente, mas ela precisou se ausentar, não, com muitas tarefas outras pessoais, não deu para ela fazer. Então, mais uma vez, vocês vão ter que me aturar mais um pouco, né? Porque eu já faço essas reflexões diárias e eu quero colocar todos que já estão aptos, até muito mais preparados do que eu, para poder falar do Evangelho, né? Mas o que eu quero mais, assim, porque nós temos observado muitas necessidades de cada um refletir sobre o que tem dentro de si que precisa melhorar para poder encontrar sua plenitude e sua paz. Eu quero agradecer ao Pai essa oportunidade de estarmos aqui e cada dia mais tendo essa certeza que estamos unidos em pensamentos e sentimentos em torno do Evangelho, em torno dos ensinamentos de Jesus, que Deus nos dê toda a força e que possamos também aqui hoje ter a intuição para falarmos o assunto certo, a palavra certa, que possa atingir as nossas mentes e os nossos corações, pedindo a permissão neste momento de iniciarmos. Então nós falamos já tivemos duas palestras falando sobre o perdão, e hoje nós vamos falar sobre o auto-perdão, né? Então é que nós não precisamos ter essa angústia da perfeição, que nós erramos muitas vezes, mas que nós não devemos ficarmos tanto tempo lamentando aqui, nos autopunindo, porque eu fiz assim, porque eu não, por que eu agi assim, porque que eu sabia que não podia ser assim e eu fiz. Tranquilize-se que nós somos imperfeitos ainda, tanto prova que nós estamos aqui no mundo de prova e expiação e que cada dia é um novo dia, como eu falo. Então, nós aqui pesquisando sobre o que falar, aí tivemos assim essa oportunidade de hoje estar tocando nesse assunto, né? Uma das fontes de autoagressão vem da busca apressada da perfeição absoluta, como se todos nós devêssemos ser deuses e deusas, né? De um momento para o outro. Aliás, a exigência da perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois leva a alma a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui, cada um a seu tempo. Nós não podemos querermos sermos de uma hora para outra perfeitos ou iguais a quem age assim, quem age aqui. Não, nós somos individualidade. Vivemos no mundo, né? Vivemos com companhias que é necessário para a nossa evolução, mas cada um é cada um. Se lutássemos conosco, nos condenando, exigindo de nós mesmos atitudes que estão acima das nossas forças, podemos estar apenas nos punindo, o que não será produtivo. De maneira nenhuma, nós temos a oportunidade desses aprendizados com quedas, com erros. Nós aprendemos errando.
Então, por que não ficar nos autopunindo? Não, nós temos que realmente entendermos que nós temos que, através das nossas lutas interiores, enxergarmos nossas limitações e nos dispormos a caminhar com confiança, progredindo, corrigindo as próprias atitudes, na medida das nossas forças e apoiados na fé. Então, sim, estamos nos conhecendo interiormente e nos concedendo o auto-perdão, reconhecendo nossas limitações. Aqui repetindo, o sentimento de culpa é altamente prejudicial, pois inconscientemente passamos por nos punir durante toda a nossa vida, gerando distúrbios de comportamento, tais como isolamento, depressão, tristeza crônica, falta de cuidado com a saúde, com a aparência, desinteresse pela vida, não é isso? Muitas vezes esses nossos irmãos que estão passando por depressão é exatamente que não sabe praticar esse auto-perdão. É que não tem essa conscientização que temos limitações e não podemos nos melhorar de uma hora para outra. Muitas das doenças crônicas, né, como paralisias, mudez e outras deficiências, quase sempre têm aí as suas origens, inclusive alguns casos de câncer que se manifesta ao longo da existência física. É ainda nesse processo que surge o estigma e a zoantropia. Então temos que termos cuidado, temos que nos avaliarmos dioturnamente para não cairmos no fundo do poço, como vemos vários por causa que não se perdoam. Não ter sentimento de culpa não significa que não devemos ter consciência das nossas dificuldades e limitações, porque essa condição é indispensável para o processo de reparação e renovação. Então, não quer dizer que nós não reconheçamos as nossas falhas, mas sabemos que não podemos esterilizar nossa capacidade de reação, como se a vida não tivesse de continuar de qualquer modo. Mesmo errando, nós estamos aí. Cada dia o sol nasce, Deus não perdeu a esperança em nós. Vamos para frente, né? A autopunição fragiliza o espírito e abre caminho para a ação do obsessor. Isso mesmo, nós estamos falando tudo na visão espírita. O auto-perdão e a autocompreensão permite que o espírito reúna suas forças e abra o caminho para o auxílio externo. Vamos nos conscientizar de uma coisa: Deus nos perdoa sempre. Não é que ainda não aprendemos nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Ele perdoa sempre, ele é perdão, é amor, é compreensão. Quando reencarnamos, trazemos as marcas das encarnações anteriores, fortemente gravadas no nosso subconsciente. Muitas delas se configuram como um profundo sentimento de culpa, em acentuoso remorso pelos erros cometidos. Nós vemos isso direto lá nas reuniões mediúnicas, direto. E todos nós que conversamos, que eu tenho muitas amigas também, que são da área da psicologia, né? Da psicoterapia, todos que nós conversamos, sempre quando eles detectam essa condição ainda dessas amarras que ainda não se consegue auto-perdoar. Então é isso aí que gera, muitas vezes, todas essas
patologias difíceis, que sofre o ser, sofre os familiares, que estão os entes queridos, né, que estão ao lado, todos. Mas vamos atentar para isso. Vamos, essas palestras, esses bate-papos servem para também nós, além de nos autoavaliarmos, nós também sairmos semeando o que nós aprendemos. Porque permanentemente temos pessoas assim, né? Pessoas negativas, pessoas que ficam se cobrando, até porque não sabe tudo da Bíblia, do Evangelho. Não é isso, não. Vamos devagar. Vamos aprender e assimilarmos. Tudo para o nosso crescimento e a nossa paz. E auxiliarmos aqueles que estão do nosso lado. Deus não julga e nem condena ninguém. Alguém duvida disso? Não. Somos o nosso próprio juiz e carrasco. À medida que a cada encarnação aprimoramos o nosso senso de justiça, mais exigentes nos tornamos quanto ao cumprimento da lei de nós mesmos. Então, nós vamos saber o que é o correto, o que deveria ser, a justiça, e às vezes nós temos ali aquela lacuna na consciência, que fez isso, fez aquilo de errado, mas já foi. O que já fez está feito. Como nós sabemos que a vida é dinâmica, cada dia nós estamos andando. E nós estamos regidos pela lei do progresso. Pela maravilha que é esse Pai que nos concede tantas oportunidades. E vamos seguindo. Da mesma forma que aprimoramos o nosso senso de justiça, ampliamos também o nosso amor, porque nós estamos aprendendo a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, ampliamos o nosso amor. Deixamos de nos punir com o sofrimento e passamos a usar a caridade e o amor ao próximo para cobrir a multidão dos nossos pecados, nossos erros. Então, nós vamos reverter o que nós já fizemos de errado com boas obras, participando de trabalhos de caridade, para auxiliar nossos próximos de várias maneiras. Nós temos várias oportunidades. Embora o nosso consciente não registre o processo autopunitivo existente em nosso subconsciente, podemos exercer um trabalho consciente, a fim de nos libertarmos desse processo altamente negativo. Deus não quer que seus filhos fiquem entregues a um remorso excessivo, tornando-os improdutivos, sem ânimo, estáticos. Não, Deus nos quer plenos, conscientes, nos esforçando para alcançarmos as nossas metas. É isso que Ele quer de nós. E que nós tenhamos também o autoequilíbrio, né? Da nossa própria consciência. Então, tudo isso é tudo interligado. Mas temos que nos libertar. Esse amor, que é esse fogo sagrado, precisa estar nos nossos corações, tenha certeza. Agora, aqui tem uma informação muito interessante que eu vou ler para tornar fidedigna. A autopunição se acentua no período noturno, quando deixamos nosso corpo entregue ao devido descanso e assumimos temporariamente nossa superconsciência. Entretanto, se durante o período de vigília exercitarmos o auto-perdão, essa atitude se refletirá no momento em que retornamos à superconsciência, amenizando o rigor da autocondenação. Então, temos que ter essa conscientização. Quando nós formos dormir, sempre pedir a Deus para nos dar força, para nós nos libertarmos desses sentimentos que prejudicam a nós mesmos,
Não querer essa angústia, ter essa angústia da perfeição. E saber que somos viajantes nessa estrada da vida. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos. O pré-requisito para acalmarmos a plenitude do bom viver. Do bem viver. Perdoarmos é não importarmos com o que fomos. O que passou, passou. Pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual a nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos todos os dias nessas reflexões. Perdoarmos é conviver com a mais nítida realidade, não se distanciando, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser algo que imaginamos e fantasiamos. Vamos ter os pezinhos no chão, vamos conviver com nós mesmos, vamos ter a paciência dessa evolução para esse auto-perdão ser gradual. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos, crianças nossas, que materializamos com nossos pensamentos e convicções íntimas. Nós ainda não estamos maduros, somos como criança. Essa criança que existe dentro de nós, essa falta de maturidade para enxergar o óbvio, enxergar que nós temos toda a oportunidade de errar também, porque somos humanos e passíveis de erro. Portanto, o auto-perdão é o reconhecimento do erro cometido, mas também a disposição de levantar-se, corrigir o erro e seguir adiante segundo a vontade de Deus. Vamos refletir. Chegou o momento. Porém, embora exercitemos o auto-perdão, nenhum resultado alcançaremos se ainda alimentarmos alguma mágoa por alguém. Vem o perdão primeiro. Perdão aos outros, para depois nós nos perdoarmos. Mas quando, mesmo sem exercitarmos o auto-perdão, conseguirmos perdoar aqueles que nos magoaram e fizermos do perdão uma constante em nossas atitudes, automaticamente estamos caminhando em direção ao perdão de nós mesmos. Está bem entendido? Temos de perdoar os outros, não termos mágoa nenhuma dos outros, porque automaticamente, se nós exercitarmos esse auto-perdão, vamos caminhar para perdoarmos. Não, se perdoarmos os outros, automaticamente vamos caminhar para o auto-perdão. Concluímos que quem não perdoa carrega consigo no mundo extracorpóreo a sombra e o remorso. E é tão ruim carregar esse remorso. Remorso faz tão mal. Apesar que o perdão nos é uma coisa difícil, a nossa resistência ao perdão verdadeiro é um problema para nós mesmos e não para aquele com quem estamos ressentidos. Com certeza. Então, nos faz mal. Aquele outro está lá. Se nós não quisermos perdoar, ele administra. Mas nos faz mal, nós temos que pensar isso. Nós é que somos prejudicados quando nós não perdoamos. Mas nem por isso deixamos de exercitá-lo. Pois seus benefícios são enormes, como reduzir significativamente a ansiedade, a depressão, a hostilidade, e aumenta a autoestima, a confiança, a esperança naquelas pessoas traumatizadas pelo ódio. Então, tudo isso reduz significativamente, né? Toda essa ansiedade, essa depressão, essa hostilidade, como falamos aqui. Além do que, aquele que perdoa
compõem os pórticos da espiritualidade, na morte do corpo físico, com a paz na consciência, a luz no espírito e o consolo no coração. Quando nós partirmos, quando nós nos auto-perdoamos e quando nós perdoamos, nós vamos chegar na plenitude, partir, chegar lá com a paz na consciência, com a luz no espírito e o consolo no coração. Que maravilha! Por isso que muitas pessoas nós vemos que já chegam plenas para trabalhar, porque exercitou tudo isso para trabalhar e servir, não tem tempo de ficar com lamentação, tem resignação, sabe que chegou sua hora. Então temos que nos trabalharmos aqui nessa jornada terrena para alcançarmos a paz no nosso retorno. Portanto, perdoar é amar a vida, amar a si mesmo, amar o próximo, pois nossa origem é simplesmente o amor. Concluindo, agradecendo ao Pai, a Jesus, por esses momentos, e que cada dia tenhamos essa certeza que o caminho é esse, buscando essa paz, buscando esse auto-perdão para nos iluminar cada vez mais, nos deixar plenos, conscientes do nosso papel. E hoje, neste momento, vamos mentalizar luzes caindo em forma de pétalas, irradiando todos os nossos centros de força, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, esplênico e o básico. Que as nossas águas recebam os fluidos necessários para o refazimento e que tenhamos a certeza que Deus está sempre conosco e precisamos buscar essa força dentro de nós e conseguiremos, com certeza. Muita luz, muita paz, agradecendo a vocês. Então coloque mais esse horário, que no sábado vamos ler as cartas e as mensagens. E mais tarde teremos essa pequena doutrinária, sempre com intuições, para nos deixar cada vez mais em paz, porque temos uma grande máxima nessa doutrina. Fora da caridade também não há salvação. Salvação de encontrar paz na consciência. Vamos ter caridade conosco mesmo, nos auto-perdoando. Caridade com aquele outro que nos magoa, tendo a conscientização que cada um pode errar. Nós não somos perfeitos, estamos em busca de uma perfeição relativa, com todas essas imperfeições, não é? Mas vamos sorrir, vamos amar, vamos perdoar. Acesse o nosso canal, dê o like, abra no link. Nós temos várias tarefas na casa. Quem tiver quem tiver depressivo, quem tiver precisando de ajuda, nos procure. searacentelhaddeluz@gmail.com. Estamos na nossa casa em atividade, agendando aos poucos, fazendo os tratamentos à distância. Vocês que moram em outra cidade, que eu sei que tem vários, nos peça. Estamos aí para ajudar. Esse momento é um momento de união e de fraternidade. E todas as nossas casas, todas essas casas de ajuda, de amparo, igrejas estão aí, de portas abertas, não dependendo da religião, são os servidores do Cristo. E pedindo a vocês que continuem com as vibrações por todos nós, porque precisamos também permanecermos de portas abertas, ajudando as pessoas. E a nós mesmos, assumindo o nosso compromisso. Muita luz, muita paz e avante com Jesus.